aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5. Primeira carta aos Tessalonicenses fica, né, antes da segunda. Então, vai dar certo, viu, Vitória? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Esse texto já dá para gravar, né? Dá para guardar aí na mente e não mais esquecer. Por que que Paulo, não é, diz para essa igreja: orem sem cessar? Porque a oração, ela traz benefícios para a nossa vida. E às vezes esses benefícios, eles estão muito além do que eu e você imaginamos. E eu quero refletir, pegando esse conselho, não é, de Paulo para a igreja e outros textos bíblicos, para pensar a respeito dos benefícios da oração em nossa vida. A oração nos aproxima de Deus para um relacionamento intenso, íntimo e sobrenatural. Guarde isso, a oração é essa aproximação de Deus para um relacionamento íntimo, intenso e sobrenatural. Por isso que ele diz: orai sem cessar, é sem parar. Ah, pastor, eu vou estar andando pela rua e dizendo Senhor, e o pessoal vai olhar e vai dizer: esse crente está doido, né? O pessoal vai estranhar esse tipo de comportamento. Não é isso que Paulo espera da igreja, não era isso que Paulo vivia, até porque Paulo também, não é, fazia outras coisas, construía as tendas para vender, mas é sempre ter em mente que Deus é o nosso primeiro socorro, é aquele primeiro amigo a quem você pode recorrer, é a pessoa mais próxima de nós, a quem a qualquer momento nós podemos nos aproximar dele. Por isso, orai sem cessar. E o primeiro benefício da oração para mim e para você é que quando nós oramos, nós temos uma resposta. A oração não é uma conversa sozinho, não é algo que talvez Deus vá responder. Não, existe uma promessa bíblica para nós que diz que Deus responde a nossa oração. Veja o que diz Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Diz assim: chame por mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. É como se não, é Deus dizendo: olha, ore, eu vou responder, me busque, eu vou lhe dar aquela resposta que você quer. Talvez não seja a resposta que de fato você quer, mas eu vou lhe mostrar qual é o melhor, o que é o melhor para a sua vida. Nós, na oração, nós temos a certeza de que Deus nos responde, diferentemente dos ídolos, e por isso a Bíblia condena tanto a idolatria. E quando fala dos ídolos, mostra que os ídolos são o quê? São objetos criados pelos homens de madeira, de ouro, de metais, mas que eles não falam, não ouvem, não enxergam, não respondem. Nosso Deus não é um Deus vivo. E na oração, eu e você temos que ter essa consciência. Orar é falar com Deus, mas saber também que Deus vai nos responder. Clame, chame por mim e eu te responderei. Eu anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. A melhor resposta que nós podemos ter é a resposta daquele que tem o conhecimento da situação como um todo.
Às vezes, quando estamos presos nos nossos problemas e dificuldades, a gente olha para o problema e só consegue ver ele de um lado. Mas Deus está acima, Ele vê o todo. Por isso, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Por isso a oração é tão importante para nós. Mas não somente em Jeremias 33:3, mas no Salmo 116, os versos 1 e 2, diz assim, o salmista diz, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Amo o Senhor, porque o Senhor é diferente. A ideia de Deus se inclinando para ouvir a nossa oração é a ideia do pai quando vai ouvir o filho balbuciando. Quando não sabe ainda falar direito, a criancinha está ali, papai, papai, tentando dizer alguma coisa, e você se abaixa e diga, meu filho, fale. E por isso o salmista diz, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque as minhas orações, elas têm um lugar. As minhas orações, elas têm um depósito. Os ouvidos de Deus, Ele se inclina para ouvir o que nós estamos dizendo. Podemos orar porque o primeiro benefício da oração é que a nossa oração não é uma oração jogada ao vento, mas é uma oração que Deus responde. Mas o segundo benefício da oração está lá na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 5, versículo 7, quando ele diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Segundo benefício da oração é saber que Deus está cuidando de nós. Não é que Ele vai cuidar, não é que se você orar, eu vou orar para Deus começar a cuidar de mim. Não. Nós oramos porque sabemos que Ele cuida de nós. E na oração, a oração é esse movimento de lançar sobre Deus aquilo que nos causa ansiedade. Que ansiedade é essa, né? É sempre a preocupação com o futuro. Futuro, ele ainda não chegou para nós, mas parece que ele está aqui na nossa cabeça nos amedrontando em todo o tempo. E a vida está passando. Muitos de nós aqui poderíamos ter e tivemos, né, de fato, eu mesmo tive, né, o receio da pandemia. Será que eu vou passar? Né? Antes o pessoal dizia que era mais idoso, eu jovem estava tranquilo, né? Disseram, não, agora é todo mundo, pronto. Eu disse, agora eu vou. E aí a ansiedade é isso. Mas já se passaram 3 anos. E se nós estivéssemos parado no passado e ficado lá escondido dentro do quarto? Teríamos perdido 3 anos de uma vida maravilhosa debaixo dos cuidados de Deus. Por isso que a oração é esse movimento, olha, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades. É lançar. Como se você pegasse o celular e fosse jogar o celular. É isso que Deus quer que você faça. O que é que está tirando o seu sono? Pare de carregar. Pare de trazer com você. Coloque diante do Senhor. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. É entregar a Deus aquilo que está tirando o nosso sono. É entregar a Deus aquilo que está nos fazendo mal. Deus, Ele ouve as nossas orações, mas muito mais do que isso, Deus quer cuidar de nós. Cuidar em todas as áreas. Em todo o tempo. Eu e você temos muitos benefícios que só podemos obter
através da oração. Mas será que nós confiamos de fato neste poder que a oração tem? Precisamos orar mais. Mas vamos ser lembrados também ainda pelo salmista no Salmo 34, verso 4, que a oração, ela tem um outro benefício. Ela não somente nos mostra que Deus nos responde, que Deus cuida de nós, mas Deus nos livra dos nossos medos. Deus nos livra dos nossos medos. Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Eu fui lá, orei ao Senhor e Ele me abraçou, assim, me acolheu. Talvez como uma galinha, não é? Ela acolhe os pintinhos. O Senhor me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. É só através da oração que seremos acolhidos por Deus, essa busca pelo Senhor. Mas uma busca verdadeira, sincera, dizendo: Senhor, eu tenho alguns medos sim, mas eu quero estar na Tua presença. Tem algumas coisas que estão me angustiando, mas eu quero colocar diante do Senhor. E não precisa ter medo. Deus não vai jogar na nossa cara os nossos erros. Não vai. Tem gente que tem medo de se aproximar de Deus porque acha que Deus é esse ser sarcástico, que quando a pessoa se aproxima, ele diz: agora? Agora, né? Ah, muito bem. Mas na hora não pensou, não é? Deus não é assim, meus irmãos. Quem é assim sou eu, talvez você. Deus não. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. A oração, ela nos mostra isso, que o Senhor nos livra. E o salmista, ainda no Salmo 34, do verso 6 ao 8 agora, ele diz assim: clamou este aflito, estava aflito, clamei, e o Senhor me ouviu e me livrou de todas as minhas angústias. Todas. A resposta para a depressão hoje em dia é oração. Ore mais. Busque mais. A resposta para a ansiedade do nosso tempo é oração. É leitura bíblica. É quando a palavra de Deus começa a entrar na nossa mente e ficar nos nossos corações de tal forma que a gente começa a se apropriar das bênçãos que Deus tem sobre nós. Por isso que o salmista disse no Salmo 34, de 6 a 8, eu clamei, eu estava aflito, o Senhor me ouviu, e foi Ele que me livrou das minhas angústias. Mas olha o que ele diz no versículo seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele começa a se apropriar daquilo que é promessa de Deus sobre nós. Melhor do que você ter um carro blindado. Melhor do que você andar com um colete à prova de balas. Melhor do que você ter um médico ao seu lado em todo o tempo. Você tem a promessa de Deus de que Ele está acampado. Ele está com você, ao seu redor. Quem pode mais que o Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A oração nos traz essas promessas de Deus, e por isso ele diz, olha o que ele diz no verso 8, provem e vejam que o Senhor é bom. Provem. Mas como é que prova? Não é saber que tem que orar, é orar. Não é saber que tem que buscar o Senhor, é buscando ao Senhor. A única forma de eu e você comprovarmos a verdade que o salmista está dizendo é: provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele
que nele se refugia. Os benefícios da oração. O Senhor nos responde. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos livra dos nossos medos. Mas também, uma vida de oração, nós vamos receber a paz de Deus, que guarda a nossa mente e o nosso coração. E Paulo escreveu isso aos Filipenses no capítulo 4, do versículo 6 e 7, quando ele diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Misericórdia, né? De Paulo, está difícil. Pode ter nenhuma preocupaçãozinha? Não, nenhuma. Mas, em tudo, que seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês. A gente se preocupa porque a gente ora pouco. Pode ter isso certo no seu coração. As preocupações que estão tirando o seu sono, elas têm estado pouco diante da presença de Deus. Você tem orado pouco sobre isso. Você tem buscado pouco a direção de Deus sobre o assunto que está te preocupando. Porque Paulo diz aqui, olha, que sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, súplica, com ações de graças. Vocês vão pedir, vocês vão orar, vocês vão suplicar, mas vocês vão terminar agradecendo. O final da oração de vocês é a ação de graças. Aí o que acontece quando oramos dessa forma? É o complemento do texto. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Essa parte que excede a todo entendimento, é como se Paulo dissesse assim, essa paz de Deus, ela está fora da razão. Ela, quando pensada racionalmente, ela não faz sentido. Um exemplo prático disso, Paulo e Silas na prisão. Depois de vários açoites, depois de vários problemas, depois de uma noite terrível, talvez famintos, e não foi porque fizeram algo errado, não, foi porque fizeram uma coisa boa, libertaram uma jovem que era endemoniada, só que a cidade toda ganhava dinheiro com as adivinhações dela, por isso eles apanharam e apanharam muito. Só quem vive a paz de Deus, que excede o entendimento, à meia-noite começa a cantar e a orar, a louvar o Senhor. Você tem noção do que é isso? Quando a gente coloca assim, olha, eles não deveriam ser pessoas normais, loucos, porque por muito menos nós já estamos murmurando. Ninguém nos bateu. Foi só alguém que olhou para a gente com a cara feia e já está dizendo, não vou mais não para aquela igreja, não gosto mais do pastor e Deus não está aqui. Parece que não vai dar o dinheiro para pagar a conta no outro dia e você no dia seguinte já está dizendo, Senhor, cadê tuas promessas? Cadê, Deus? Tu não disse que ia cuidar de mim? Imagina passando pelo problema como eles passaram. E depois ele escrever isso dizendo, olha, existe uma paz, que ela é obtida através da oração, que ela excede o entendimento. É essa paz de Deus que vai guardar, que vai blindar o coração e a mente de vocês em Cristo. Não é em vocês mesmos. Não é uma meditação em mim para eu encontrar dentro de mim a resposta. Não. É uma oração que fala com Deus e que Deus manda uma paz que excede todo entendimento, mas que termina na glorificação de Jesus Cristo nas nossas vidas. Só é possível, meus irmãos, pela oração. Não fiquem preocupados com coisa
nenhuma. Nenhuma. E é interessante isso porque tem assunto que a gente tem vergonha de colocar diante de Deus. Né? Tem coisa que a gente acha pequeno demais. Não, Senhor, isso aqui eu mesmo resolvo. Tudo, meus irmãos, tudo. Coloque tudo diante do Senhor. Mas por fim, e se fosse dizer todos os benefícios da oração, nós iríamos fazer uma vigília de oração, né? Portanto, só foram alguns, mas o último deles é que a oração também nos faz experimentar de Deus misericórdia e graça nos momentos de necessidade. Momentos que precisamos ainda mais do Senhor. Sim, Ele tem misericórdia e graça sobre nós. E isso a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e graça em tempo oportuno, na hora certa, no momento certo. Se aproxime de Deus com confiança. Oração confiante no Senhor. Oração que de fato coloca diante de Deus, chega diante de Deus para receber dele favor imerecido. Para receber dele, não o que merecemos, mas o que ele pode nos dar. E encontrarmos graça que nos ajudará no momento oportuno. Os benefícios da oração, talvez, eles poderiam substituir muitos dos nossos remédios. Muitos. Mas nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Nós precisamos colocar toda e qualquer situação diante de Deus. Ele quer nos ajudar. Na verdade, Ele tem nos ajudado. Por isso, ore mais, busque mais. Aumente ainda mais o seu nível de intimidade com Deus nesse novo ano que se aproxima. Se em 2023 já foi bom, 2024 pode ser melhor. Um exercício, meus irmãos, que não é muito simples, mas e que também não deve se tornar uma religiosidade, um fazer por fazer. Eu acho, não sei se eu já disse isso em algum momento, mas tente cronometrar quanto tempo você passa orando. Bote no relógio. Vou começar aqui. Dá o play. Talvez você se assuste. Quão pouco tempo. Nossas orações são muito rápidas. Nossas questões diante de Deus são imensas. Mas o tempo que de fato oramos é muito pouco. E aí se você se encontrar numa situação de que as suas orações em 5 minutos elas já parecem uma maratona, não é? De 42 quilômetros, você já está cansado, não sabe mais o que dizer. Mesmo assim, permaneça em silêncio na presença do Senhor. Mas passe tempo com Deus. Se for preciso, comece a usar, e eu tenho insistido nisso, o celular como benefício para a sua vida de oração. Todos os dias, às 10 horas, esse meu celularzinho aqui, ele apita para orar pela igreja. E eu queria incentivar os irmãos que continuem a fazer isso. Quando é que isso vai acabar? Nunca. Nunca. Nós precisamos orar. Para tudo que a gente está fazendo para orar. A gente não para o que a gente está fazendo quando chega uma mensagem no telefone. A gente, às vezes, no trabalho, não deixa de trabalhar, chegou aquela ligação, aquela mensagem. Pronto, use o celular também para orar. Ah, pastor, tem sido fácil, dá para todo dia. Não, tem dia que a gente falha também. Tem dia que a gente diz assim, rapidinho, né? Vou só terminar esse assunto.
Quando vê, já é no outro dia. Mas a gente precisa se esforçar. A gente precisa realmente pensar e viver uma vida de oração, uma vida que busca o Senhor. E aí nós seremos curados. Nossa geração precisa orar. É uma geração ansiosa porque está distante de Deus, porque não ora. É uma geração que é depressiva, biblicamente é isso. É isso. Muito tempo em rede social, pouco tempo com Deus. Resultado: ansiedade. Tudo hoje é notícia, informação. Você está aqui, aí do nada alguém bota uma notícia, Maceió vai afundar. Pronto. Como é que você, se você tem um familiar lá, né, irmã Débora, você fica... Aí quando você vai ver, não, aí vai ler a reportagem, mas o que hoje as pessoas querem na rede social? Nos distrair. E alguém já disse que as redes sociais vieram para que no dia do juízo final nós não tenhamos desculpa diante de Deus, quando Deus nos perguntar, por que você orou tão pouco? Ah, Deus, eu não tive tempo. Aí em alguns celulares tem como ver quantas horas você passa no aplicativo. Como a gente costuma mais olhar para a vida do outro, né? Eu vou começar pelo meu Cisco, né? Já teve 7 horas de Instagram. 7 horas. 7 horas. Porque é um pouquinho, mas é um pouquinho a cada hora. Assistindo culto, né? Assistindo pregação, compartilhando mensagem bíblica. Oh, Jesus, me perdoa. Nós precisamos orar mais, meus irmãos. Nós precisamos buscar mais a face do Senhor, para que sejamos de fato curados, abençoados por Deus, e para que possamos ser um instrumento precioso e poderoso do Senhor para a nossa geração. Amém? Que Deus em Cristo Jesus aplique a sua palavra em nossos corações, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estiveram aqui conosco nesse culto de adoração ao Senhor, você que nos acompanhou também através da internet, que Deus continue abençoando a sua vida e venha para a igreja, né? Não fique só na internet não, venha para cá, venha cultuar o Senhor aqui conosco, né? Para que possamos a cada dia nos ajudarmos nessa caminhada até o encontro com Jesus. Lembrar os irmãos que amanhã, 6 horas da tarde, 6 horas no final da tarde, né? 6 horas da noite, já é a noite, né? Estarei no podcast lá de Tiago e Warney, falando sobre o Natal, né? Então amanhã, às 6 horas, será de 6 às 7, convido os irmãos a acompanharem, compartilharem, estaremos conversando sobre o sentido do Natal. Como estamos chegando perto do Natal, recebi um convite deles e aceitei com muita alegria para estar lá compartilhando, não é, o que é e qual é o sentido do Natal. E aí, saindo de lá, 7h15, espero já estar aqui na igreja para a gente poder ensaiar, né, com o nosso coral que vai cantar para a glória de Deus no culto de Natal do dia 24. 2 músicas apenas, se você quiser ainda pode vir, são 2 músicas novas, não é? Entre aspas, novas, mas já conhecidas por todos. Então, vai ser um tempo muito bom e quero convidar todos os irmãos para participarem. As mulheres estão de parabéns, o grupo tem mais mulheres, né? Os homens aí, vamos lá, homens, vamos cantar, né? O irmão Ramon está aqui, o irmão Ibson, o Neguinho está ali, vamos colocar essa voz para fora, né, irmão Levi, que canta muito bem, por sinal, tem que também estar aqui nos ajudando, e vai ser uma bênção também, meus irmãos, estarmos amanhã juntos. Sexta-feira tem o nosso estudo, né, ainda no livro de Apocalipse, estaremos aqui para talvez um dos temas mais difíceis, né, e mais duros da palavra de Deus, que é agora quando são soltos os 4 cavaleiros do inferno para, de fato, infernizar a vida das pessoas. Se você quiser vir para o estudo, pode vir, 7h30, sexta-feira, estaremos aqui nesse estudo. E sábado, de volta aqui na igreja, mais uma vez, não é? Agora para celebrarmos o aniversário do irmão João Anselmo, estará dando um culto de gratidão ao Senhor pela sua vida,
está convidando muitos amigos, a igreja toda está convidada. Então, vamos estar aqui para celebrar a vida do nosso irmão também. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite, nosso culto, se Deus assim nos permitir, culto de Natal, né? Então, estejamos aqui juntos para a honra e para a glória do Senhor. Amém? São muitos avisos, né? Mas chegamos ao final de mais um culto. Vamos orar agradecendo a Deus, e após a oração, os irmãos com oração silenciosa estão dispensados para os seus lares. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, porque tu és bom, porque as nossas orações encontram resposta no Senhor, porque as nossas vidas encontram cuidado em ti, porque, meu Deus, o Senhor tem, ó Deus, tirado de nós toda ansiedade, tem protegido o nosso coração, a nossa mente. Obrigado, Senhor, porque em ti nós encontramos resposta para os nossos dias e encontramos a vida eterna que há em Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos entrar no Santo dos Santos, na tua presença, e deixarmos diante de ti o nosso clamor e receber a tua resposta e viver cuidados por ti. Abençoa a vida de cada servo teu, nos leve em paz para os nossos lares e que tenhamos, ó Deus, uma excelente noite de sono. Que cada pedido que foi feito aqui tenha, ó Deus, um lugar especial no teu coração e uma resposta, Senhor, para o teu povo. E eu quero te pedir em especial pela vida de Carol, que está lutando contra o câncer. Deus, tu sabes, ó Pai, como ela está nesse momento naquele hospital. E eu quero pedir a tua intervenção, o teu poder, o Senhor que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, o Senhor que tem todo o poder em tuas mãos e que não há causa impossível para ti. Eu clamo ao Senhor e peço ao Senhor pela cura dela. E clamo, ó Deus, certo de que a tua resposta será melhor do que qualquer coisa que nós já podemos imaginar, porque ela é boa, agradável e perfeita. Cuida, Senhor, de todos nós, cuida dos enfermos da nossa igreja. Cuida, Senhor, da vida daqueles que estão nesse momento no leito do hospital. Visita cada um, Senhor. Nos usa neste mundo para o engrandecimento e expansão do teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.